Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem eu saudo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É sempre com muita alegria que eu, pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso eu estou aqui para orar por você. Mas antes de orar por você, eu queria ministrar para você uma palavra que tem como título A Perfeita Vitória. Preste atenção, filho. Jericó era uma fortaleza com suas altas muralhas, simboliza a resistência do inimigo. Todos nós enfrentamos fortalezas espirituais. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha, o inimigo tem levantado grandes e altas fortalezas contra os filhos de Deus, mas o Senhor já nos garantiu a vitória e a posse da herança. Olha o que diz Josué capítulo 6, no verso 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor: olha, Josué, olha, entreguei nas tuas mãos Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, do qual em frente de si. Sabe, filho, a palavra certeza. Jericó estava fechada. Isso significa que os poderes do inferno, as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, estão amarrados. O valente foi amarrado. Lá em Mateus 12, 29. Deus disse a Josué: olha, eu entreguei na tua mão Jericó, os seus reis e os seus valentes. O verbo está no passado. Jericó simboliza qualquer coisa que você precisa conquistar. Pode ser a restauração do seu casamento, a cura de uma enfermidade, a libertação de uma opressão, a libertação financeira. Por isso que você tem que trocar as trombetas. Essas trombetas são chamadas de chofar. Elas representam, o carneiro aponta para Cristo. A trombeta de chifre de carneiro, quando tocada, anuncia a morte do Senhor. Na Escritura, o chifre sozinho simboliza poder. Há grande poder quando anunciamos a morte do Senhor. 7 vezes. As muralhas não caíram porque as trombetas foram tocadas uma vez. Foram 7 dias. O 7 nos fala de um tempo completo. Precisamos proclamar a morte e a vitória do nosso Senhor Jesus, de uma vez por todas, até que a muralha caia, com a arca no centro. O povo de Israel rodeou Jericó e os sacerdotes com a trombeta iam diante da arca, e também os soldados armados. Isso significa que a arca ficava no centro. Quando colocamos Cristo no centro, podemos tocar trombeta e certamente a muralha cairá. Ouça a trombeta antes de gritar. No verso 10, o Senhor manda que todo o povo fique em silêncio enquanto as trombetas tocarem. Josué 6,10. Preste atenção. Precisamos prestar atenção que as trombetas estão declarando. Ninguém deveria falar, mas todos deveriam ouvir. Há momentos em que tocamos a trombeta, mas há outros que ouvimos a trombeta soar. Em outras palavras, precisamos ouvir a pregação.
Se você quer ver a sua Jericó caia, é muito importante ouvir o som da trombeta. A trombeta é a revelação, o conhecimento, a profecia, o ensino. A trombeta é a pregação do Evangelho da Graça. A fé vem pelo ouvir a pregação. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O grito que o povo liberou foi, na verdade, um grito de fé. A fé vem quando nós contemplamos a obra consumada do Calvário por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir. Você não pode receber fé se não ouve a pregação. A fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido, mas por continuar ouvindo continuamente a pregação da palavra. Os apóstolos dizem que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas isso é por meio da pregação. Há muitos cristãos que desprezam a pregação da pregação como sendo meramente uma parte monótona do ritual do culto. Deus, no entanto, atribui um grande valor à pregação. Deus salva o pecador pela pregação. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A maneira de Deus liberar toda a riqueza do céu, bênçãos, milagres e salvação é pela loucura da pregação. O método de Deus parece tão desprezível. Um homem se levanta e prega a palavra, então a pessoa recebe as bênçãos de Deus. No entanto, esse é o método de Deus. Recebemos o Espírito pela pregação. Em Gálatas capítulo 3, verso 2, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebemos os milagres pela pregação. Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera o milagre entre vós, porventura não o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, 5. Grite pelas muralhas. Não foram as trombetas sozinhas que derrubaram as muralhas, mas foi, na verdade, um grito do povo. Lá em Josué 6,16, quando o povo gritou, eles não gritaram para Deus, mas para a muralha. O Senhor disse em Marcos 11:23, que se alguém disser a esse monte, erga e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Precisamos falar, até mesmo gritar contra as montanhas e fortalezas. As montanhas literalmente cairão no grito. Quando ouvimos a trombeta, nos apropriamos da realidade da vitória do Senhor, de maneira que a autoridade flui. Por isso, nessa hora, eu estou aqui para orar por você, que tem uma causa impossível, que está passando por luta, porque eu creio que o Senhor já te deu vitória. Nessa hora, eu quero orar por você. Eu quero orar pela dona Sônia, pelo Carlos Vinícius, pela dona Lia, pela Clênia, pela Thaís, pela Ana Paula, pela Lindaura, pela Alcinda, pelo Robson, pela Jéssica, pela Rosa, pela Fátima lá em Abadia, pela Maria das Graças, pelo seu Clemente, pelo Divino e pela Eliane da PS Diesel. Eu oro pela Alvanda, pela Vanilda, pela Ilza, pelo Juninho, pela Suelen Cristina, pela pastora Valéria, pela Salomé, pela Maria Carolina, pela Maria Rita, pela Rosângela e pelo Batista. Eu oro por um milagre financeiro na vida do Galdino Júnior, do INSS, pelo Jaqueline, pelo David, pela Almisa, pela Eva Maria. Eu oro pelo Rogério no Ceasa, pela loja Lima Verde da Cristiane, pelo Rafael, que é vendedor de carros, pelo Marcelo, que é corretor, pelo Marcos Antônio Pedrosa, pelo senhor André, pela doutora Thalita, pelo Empório Brilhante do Luiz, Empório Ipanema, pelo Haroldo da Casa de Carne Cunha, pelo Assados Martins da Eliane, pela oficina do seu Clemente, pelo Polimento Jeans do Gaúcho, pela Penha Congelados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, Pai, por cada vitória que o Senhor tem nos dado. Obrigado por nos livrar da falência, da miséria, da necessidade. Eu oro por todos os empresários, pedindo ao Senhor que derrame sobre eles
bênção sem medida, e dá sobre eles, Pai, o suprimento necessário. Eu oro por as pessoas que têm causas impossíveis na justiça, porque o Senhor é o justo juiz. Que o Senhor venha desembaraçar esse processo, quebrar essa cadeia que está prendendo a vitória dos teus filhos. Eu oro porque o Senhor é o advogado fiel e o Senhor nunca falha. Eu oro, Pai, declarando a vitória dos teus filhos em cada uma das suas batalhas. Abençoa a cada um dos irmãos que chegaram ao final dessa oração, ouvindo, guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.